Bom, esse vídeo aqui agora é do segundo exercício, que é o de Bhaskara. Na verdade, a raiz quadrática, né? Bhaskara é o nome que a gente dá para ele. E o exercício é esse aqui, ó. Joãozinho, blá blá blá, ele pede para a gente fazer uma fórmula para aplicar Bhaskara, certo? E a gente deve implementar uma função que vai chamar raízes. Ela não vai ter um retorno, só que a gente vai passar o valor A, o B e o C, né? Que a gente usa na fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática. E vai retornar esses dois valores, o x1 e o x2. Que no caso, na primeira entrada a gente vai colocar o A, o B e o C 5, 7 e 2. E vai ter que retornar menos 4 e menos 1. Menos 0.4 e menos 1. E nos outros casos o valor respectivo. E quando for uma raiz que não existe, a gente tem que retornar esse narn aqui, certo? Então a fórmula, o código vai ficar assim, ó. Só para avisar, como aqui na entrada diz que a entrada consiste em vários casos de teste, a gente tem que fazer um programa que a gente possa testar várias vezes. Eu vou só dar um play aqui para a gente ver ele funcionando. Aí, executou. Tá para cá. Então, como ele quer que a gente faça um programa que a gente vai ter que colocar vários casos de teste, né? Então ele vai ser executado infinitamente. A gente só vai fechar ele clicando no X para fechar mesmo, né? Ó, 5, 7 e 2. Eu posso usar o espaço, ou eu posso fazer um de cada vez. Ó, 5, 7 e 2. Menos 0.4 e menos 1. Ou eu posso colocar eles na frente, né? 2, menos 5 e 1. E vai ser 2.28 e 0.22, certo? E cada caso ele funciona belezinha do jeito que pede. 1, 0, 1, retornou narn. 1, 0 e menos 1, retornou 1 e menos 1. Então o programa já está funcionando. Agora eu vou explicar como é que ele vai funcionar. E depois no comentário e na descrição eu vou deixar o código fonte para vocês. O programa está assim, ó. Como ele quer que a gente coloque várias entradas, a gente vai usar o while. Ele vai executar enquanto acontecer alguma situação. E no caso a gente vai usar o scanf dentro do while, certo? Então a gente vai criar primeiro uma variável float, 3 na verdade, A, B e o C, que são da forma de Bhaskara, né? O B, o A, o C. E daí a gente vai fazer o scanf. Esse scanf aqui eu passei tudo junto, ó. O porcentagem F, que é para um flutuante, né? 3 vezes, que é para as 3 variáveis. Em vez de eu colocar só o vírgula A aqui, em vez de eu fazer assim, ó, scanf, porcentagem F, e colocar o A, por exemplo, em vez de fazer isso para cada um, eu fiz tudo em um só, passando um espaço como separador, né? Por isso que no programa eu consigo colocar o primeiro valor, espaço segundo, espaço terceiro, e ele detecta corretamente. Então ele vai executar esse código quantas vezes for preciso. E depois eu tenho outro float, 2 floats na verdade, que é o x1 e o x2. E vão ser os dois retornos, né? No caso aqui, ó, x1 e x2, certo? E daí a gente vai ter essa fórmula raízes, que é o que pediu aqui, ó. Você vai ter que usar essa fórmula raízes para calcular, certo? Depois que a gente calcula raízes, como a gente passa o asterisco aqui, ó, quer dizer que esse parâmetro dessa função raízes, ele vai retornar. Assim, eu vou passar a variável que eu quero, no caso aqui, ó, x1, certo? E a gente tem que colocar o e comercial, que quer dizer o quê? Que eu estou passando essa variável aqui como se fosse um valor que vai ter um retorno. Ou seja, em vez de eu colocar a variável raízes retornar um valor inteiro, um valor float ou qualquer outro tipo de valor, em vez de eu fazer isso, ela retorna void mesmo, ela retorna vazio, ou seja, ela só vai executar, não vai ter nenhum retorno. O retorno vai ser pelos parâmetros, tanto que esses dois parâmetros aqui, ó, essas duas variáveis, elas não têm valor nenhum.
Então a gente só criou elas e já passou elas aqui. Porque daí nelas, na função, a gente vai atribuir o valor delas, certo? E aqui, ó, executando a fórmula raízes, aqui a gente já verifica, ó. Se o x1 for esse none aqui, significa como se fosse nulo, como se fosse vazio, certo? Então se a variável x1 for vazia, ou a variável x2 for vazia, vai fazer o print narn ali, que é o que ele pede para fazer. Se não, ele vai mostrar ponto 2 f, que quer dizer o quê? Que eu vou ter dois pontos flutuantes, duas decimais em cada variável, né? Ponto 2f e ponto 2f. Daí cada variável vai ser arredondada para mostrar só duas casas decimais, certo? Então se for nulo, vai exibir nar. Se não for nulo as duas aqui, a gente vai exibir os dois valores como ele pede no exercício, um na frente do outro separado por espaço. Para quem não sabe, aqui a gente está verificando, como se fosse verificando se é nulo, se tem algum valor, ou essa daqui. Então ele vai, essa aqui tem valor? Tem. Então pula para o próximo. Peraí, deixa eu pausar aqui para tossir. Aí ficar tossindo na câmera é complicado no microfone. Então ele vai fazer essas duas verificações, ou isso ou isso. Se uma das duas for nulo, ele vai exibir o narn aqui, porque a gente não pode ter um dos valores nulo, né? E vai, se nenhuma delas for nula, ele vai entrar no else aqui, vai mostrar o valor das raízes lá, das duas raízes, e depois ele vai finalizar o programa, né? Porque chegou aqui no final, ele pula para cá, acabou, pula para cá, acabou e exibe. Vou confundir aqui. Chegou aqui, ele exibe, vem para cá, ele acabou esse if, então ele vem para cá e entra de novo no scanf. Por isso que quando eu dou play, ele fica pedindo um valor atrás do outro, né? Então, se eu colocar aqui, ó, ele fica pedindo infinitamente. Daí para fechar o programa a gente clica no X mesmo, ou para o debug, do jeito que a gente achar melhor. E agora, explicando a função das raízes. Que aqui ele vai só ficar repetindo infinitamente. Agora a função das raízes, a gente passa o A, o B e o C. E passa essas duas variáveis como variável de retorno. Eu vou atribuir o valor para ela aqui e atribuir o valor para essa aqui dentro da função, certo? Então o que eu faço? Eu crio uma variável float que chama delta. Daí aqui a gente vai... Aí, o que ele vai fazer aqui? Aqui é só a parte da matemática, né? Como é que a gente calcula o delta? Delta seria o que está aqui dentro, né? Que normalmente é aquele símbolo do triângulo. Ele faz b ao quadrado, ou seja, b vezes b, menos 4, certo? Vezes a vezes c. Ou seja, aqui ó, vezes a vezes c. A gente já faz essa conta aqui, né? E obtém o valor do delta. Daí depois a gente vai ter que pegar a raiz quadrada do delta, certo? Só que antes disso a gente verifica. Delta é menor que zero. Se for menor que zero, ou se o A for igual a zero, né? Também se o A for zero, não vai funcionar, por quê? Aqui ele multiplica por A, então em algum momento vai ser zero. Mas essa parte não é o ponto, é aqui que é o ponto. Ó. 2 vezes A, ou seja, seria 2 vezes zero. 2 vezes zero é zero, dividir por zero não é possível. Então se o A for zero, ele vai retornar também. E o delta é tudo isso daqui, certo? Se isso aqui for zero, a gente não consegue a raiz quadrada de zero. Então, se os dois casos aqui, ou o delta for menor que zero, ou o A for igual a zero, ele vai definir essa variável como none e essa como none. Isso daqui nada mais é que uma definição em sequência. Seria a mesma coisa que eu fazer isso. Ó. Opa. A mesma coisa que eu fazer isso. Só que para economizar a linha, não precisa ficar repetindo a mesma coisa, eu coloco assim. Ou seja, x1 é igual a x2, que é igual a none. Ou seja, essas duas vão ter o valor none. Seria nulo, vazio, dependendo da forma que você aprendeu. E já dá um return, que faz o que? Finaliza isso aqui. O return ele só pula daqui para cá e segue o código. No caso, seguiria o código aqui. Ó. Daí ele verifica se alguma das duas são none e retorna a mensagem que pediu no exercício.
Agora, se não for nulo, se nenhuma das duas condições entrar aqui, ele só ignora esse if e já vem aqui para a gente calcular o x1 e o x2. E é aqui que a gente usa aquele menos b mais ou menos a raiz, certo? Aqui ó, eu posso fazer... Eu vou deixar do jeito que está, acho que fica mais fácil. Vamos destrinchar isso aqui. A variável x1 ela vai ter o valor de... Aqui eu passo essa conta em geral, sem fazer o delta, porque o delta já está feito, né? Já separado. Então o que eu faço? Menos b, entre parênteses, para fazer isso primeiro, né? Para depois dar sequência na divisão. Então eu faço o que? Menos b mais a raiz de delta, certo? E o x2 é menos b menos a raiz de delta. Ou seja, ele pega o menos b, mais ou menos, né? E o valor da raiz de delta. Essa função aqui, ó, SQRT, seria a função da raiz quadrada. É uma abreviação para squared. Deixa eu ver como é que é a tradução aqui certinho. Aqui, ó, a tradução. Vamos no Google. SQRT seria square root, que é a raiz quadrada. Eu falei squared, que é o... Das formas de ler isso aqui, você pode ler do jeito que você quiser. Você pode ler raiz quadrada, square root ou o jeito que você achar melhor. Então aqui é só uma forma que eles abreviaram, né? E daí essa função, o que ela faz? Ela calcula a raiz quadrada, ou seja, esse v aqui, né? Então o v que cabe toda a função dentro, toda a fórmula aqui debaixo da asinha dela aqui, do finalzinho do v. Ela só faz isso, então ela calcula a raiz quadrada. Então aqui a gente faz o caso de mais e o caso de menos, né? E depois que a gente calcula isso, a gente faz o que? Divide por 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes A aqui, ó. Então a gente divide por 2 vezes A. Obtém o valor do x1 e do x2. Chegou no final da função, a gente não precisa dar um return, porque se ela chega no final ela já acaba. Acabando ela passa daqui para baixo e segue a verificação. Verifica e dá os prints. Aqui não tem muito segredo. É só uma forma de Bhaskara simples mesmo. E deixa eu só... Vou só compartilhar o código aqui primeiro, porque eu já vou postar na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o código lá disponível. Só vou mostrar para vocês o site que eu coloco o código, para caso vocês não conheçam. Antes de eu mostrar a parte do site que eu disponibilizo os códigos, tem um detalhe que é aqui, ó. Eu faço o scanf, certo? Esse scanf, se eu colocar alguma coisa que não seja esses float ou não seja um número, ele vai retornar igual a 3. Então daí eu consigo finalizar o programa também. Normalmente eu fecharia aqui, né? Mas por exemplo, se eu quiser fechar o programa, eu posso digitar, por exemplo, qualquer coisa aqui, um A, um texto, e dar o Enter. Finalizou o programa, certo? Agora eu vou mostrar o site que eu disponibilizo o código. Aí já publiquei aqui, ó. O link eu vou deixar lá no comentário, no primeiro. O duro desse site é isso, que ele é cheio de propaganda. Só que como ele é gratuito, ele disponibiliza de uma forma fácil pra gente ver. Eu não preciso ficar fazendo um repositório no GitHub ou alguma coisa do tipo. Então eu vou postar o link lá pra vocês. Ele vai ficar abrindo propaganda mesmo. Se qualquer coisinha que você clica aí. Então, ó, entrei no link, ele vai aparecer aqui, ó, o exercício 2, Bhaskara, que é o nome que eu coloquei. Ele vai ter o código inteiro aqui. E é só para isso que serve esse site, para a gente postar código, né? Ele tem a opção de mostrar as corzinhas diferentes, né? Quando é variável, quando é valor, quando é função. Nossa, quanta propaganda, bicho. Meu pai. A gente pode... Eita, para editar o código. Oh, meu Deus. Pera aí.
lidar com coisa gratuita, é isso aí mesmo. Propaganda o tempo todo. Eu posso vir aqui, posso só dar um copy aqui, ó. Copiou meu código para eu colar lá no Visual Studio. Eu posso ficar sofrendo e selecionando tudo, copiar e colar lá, né? E eu já vou colocar na descrição e no primeiro comentário o link desse exercício. Depois eu faço um repositório no GitHub com todos os projetos, tá? Aqui no exercício ele já tem aqui nos arquivos de origem, no cabeçalho já tem o main também, mas não vai fazer diferença. Isso aí é só a gente copiar e colar lá no Visual Studio, no Dev++, no programa que vocês usarem. E só para alertar mais uma vez, ó, essa primeira linha vocês vão apagar se vocês não estiver usando o Visual Studio, ou se na hora que você colar o código e der play, ele der algum erro nessa linha específica, né?